A igreja está toda convidada a participar desse momento ímpar, ok? Do dia 3, a partir do dia 3, quarta-feira, iniciaremos o 47º aniversário da primeira igreja batista em Araripina. Mais de 51 anos de história, para a honra, glória, louvor e exaltação de Deus. Amém? Igreja, louvado seja o nome de Cristo. Meus irmãos, nós vamos falar um pouco hoje sobre o processo de salvação. A salvação é um ato, mas também é um processo. Não se contradiz as duas coisas, ao contrário, ela se harmoniza. Então, ato, por que ato, pastor? Porque na cruz, Jesus Cristo pagou os nossos pecados. Na cruz, nós fomos justificados, através do que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. É o pagamento completo pelos nossos pecados. Então é um ato, mas também é um processo, porque nós estamos sendo salvos. Nós estamos no processo que nós chamamos de santificação. E esse processo de salvação só termina com a glorificação. Então, fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Por isso é um ato. Um ato porque Ele pagou o preço dos nossos pecados, mas também um processo, aqui e agora. E nós temos que desenvolver esse processo de salvação. Por que nós fazemos isso e estamos falando sobre isso agora? Porque se nós pegarmos a igreja brasileira, ou até mesmo a igreja batista aqui, se você pegar e eu conversar com a irmã Hilda e perguntar a ela quantos passaram por aqui, que estão completamente afastados da vida de Deus, eu acho que ela vai me contar, no mínimo, mais de 100. No mínimo. Então, por isso que é um processo, nós temos que desenvolver. Completamente afastados. Muitos aí fora estão vivendo como o mundo. Estão sentados, nesse momento, na roda dos escarnecedores. Falando como eles. Zombando como eles, escarnecendo da igreja, aonde pisaram e aonde viveram. Não existe mais distinção. Você não sabe se ele é crente ou não. E muitos que estão dentro da igreja hoje, que diz que são salvos, mas quando você olha as suas redes sociais, a sua vida não condiz com a vida de desenvolvimento da salvação. Não condiz. Por quê? Porque eles querem acompanhar o comportamento do mundo, a cultura do mundo e os valores do mundo. Estão iguais a eles. Se for pegar, é um comportamento dentro da igreja, nas mídias sociais, outro completamente diferente. E quando sentam juntamente na roda dos escarnecedores, se brincar, eles não são iguais a eles. Eles são piores do que eles, porque eles conheceram a palavra um dia. Conheceram a palavra. Sabe o que é que acontece, igreja do Senhor? Judas pensava que estava sendo salvo. Judas pensou que era salvo. Sabe o que foi que aconteceu com Judas? Ele vendeu o nosso Senhor por 30 moedas de prata. Tem muita gente aí fora vendendo o nosso Senhor que já passou por esse meio aqui. Meus irmãos, Demas, companheiro de Paulo, andou com Paulo, pensou que era salvo também. Sabe o que é que o apóstolo Paulo diz? Demas amou o presente século. Demas amou mais o mundo. Demas preferiu o mundo. Muitos, hoje, agora, nesse momento, estão como Demas. Amaram o presente século. Amaram mais o mundo do que a Deus, fizeram uma escolha, por isso que a salvação ela é um processo também. Alexandre o latoeiro, instrumento de Satanás dentro da igreja, Paulo disse, eu vou lhe entregar o Senhor dará conta da tua alma. Por quê? Porque eles querem viver como eles, da forma deles. E Deus não aceita isso.
Demas pensou que era salvo, Judas pensou que era salvo, Alexandre o latoeiro pensou que era salvo. Meu irmão e minha irmã, árvore boa é a árvore que dá fruto. Fruto. Jesus disse que conhecereis a árvore pelo fruto. Pelo fruto conhecereis a árvore. Árvore boa é a árvore que dá fruto. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo falou também de uma porta. E essa porta ela continua bem estreitinha. Por isso desenvolvam. Fomos, mas nós somos verdadeiramente, estamos desenvolvendo. Esse processo de salvação nunca foi peso, não há fardo em ser um servo leal de Jesus, nunca foi. Por isso que o tema dessa noite é: desenvolva a sua salvação individualmente. Esse é o tema da noite. Abramos nossas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, dos versos 12 até o 18. Filipenses, capítulo 2, versos do 12 ao 18. Como de costume da igreja, eu vou ler os pares e vou dividir a leitura com a amada igreja e os amados visitantes. Aqueles que não têm Bíblia, a exposição vai estar no Data Show, aqui no telão. Filipenses 2. O tema é o mesmo que está aqui: o desenvolvimento da salvação individual. Filipenses 2, do 12 ao 18. Amém? A palavra de Deus nos diz assim: assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência. Aí ele vai dizer aqui o tema da noite, tá? O tema foi tirado daqui: desenvolva a sua salvação com temor e tremor. Façam tudo sem murmurações, nem discussões. Preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Assim também vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo. Amém? Curve sua cabeça, baixe sua fronte. Vamos orar novamente por iluminação e compreensão da parte de Deus. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, te bendizemos e te pedimos nesse momento, ó Deus, iluminação do céu, do alto, para que o Senhor possa falar aos nossos corações conforme a tua vontade e o teu querer. Que a tua igreja, os teus visitantes nessa noite, ó Deus, possa estar com os corações abertos, os ouvidos sensíveis, os corações quebrantados e contritos para ouvir a tua palavra, palavra que vem do céu, palavra que vem do alto. É isso que eu te peço, ó Deus, e já te agradeço, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém? Contexto do texto, do verso 2 aqui, o apóstolo Paulo tinha falado do amor fraternal, que a igreja tem que ter um amor fraternal, tá? O amor fraternal. Tinha falado do amor fraternal, que a igreja ela tem que amar, e que Paulo ficaria mais alegre ainda, se essa igreja buscasse a unidade. Nós temos que viver em unidade, serve para a igreja já, uma igreja que não pode viver em discórdia, em disseções, em conflitos, não. Paulo vai dizer assim,
que vocês possam me alegrar, que eu possa me alegrar com vocês, que eu possa ter alegria, para que vocês não tenham dissensões dentro da igreja. Quando chega do verso 5 até o verso 11, ele vai trazer o exemplo maior para as nossas vidas, o exemplo de Cristo, que era um hino que a igreja cantava, um hino de adoração, aonde Cristo passa da humilhação para a exaltação. Cristo que foi humilhado, que morreu pelos nossos pecados, mesmo sendo Deus de Deus, ele se esvaziou da sua glória. É interessante que no verso 7 fala a palavrinha mágica, que tanto os jovens ouviram falar lá no acamp, lá no versículo 7, pelo contrário, ele se esvaziou. A palavra gnós, esvaziamento, e é assim que a igreja tem que viver. A igreja tem que se esvaziar de si mesmo, para que o evangelho avance no poder de Deus. Quando chega do verso 9 até o verso 11, vai falar da exaltação de Jesus Cristo. Primeiro ele foi humilhado, depois ele foi exaltado, e a palavra de Deus vai dizer aqui que toda língua confessará, todo joelho se dobrará, diante dele naquele grande dia onde ele voltará, dizendo que ele é Senhor para a glória de Deus. E quando chega no verso 12 aqui, Paulo retoma algumas exortações para a sua igreja, para Filipos naquela época e para a igreja hoje, mais atual do que nunca. Uma exortação ao caminho da santidade. Aqui o grande ponto é a santidade, o desenvolver a salvação vivendo em santidade. E são 4 áreas que o Espírito Santo quer trabalhar na vida dessa igreja nessa noite. Ele quer trabalhar em nossas vidas, para que nós possamos crescer e viver no exemplo de Cristo Jesus, nosso Senhor. A primeira área é que nós venhamos desenvolver a nossa salvação. Olha o que é que diz aí, na metade do verso 12, lá na metade ele diz, desenvolva a sua salvação com temor e tremor. Então, esse é o primeiro ato, isso que ele quer da igreja. Quando ele diz, desenvolva a salvação, tá? Não é porque eu vou fazer as coisas pelo meu mérito, pelo que eu faço, pelo que eu tenho, pelo que eu sou, não. O apóstolo Paulo está chamando a igreja a viver uma vida de santidade. Deixa eu fazer um parênteses aqui antes, tá? Se você é salvo, e se você está aqui hoje, é porque Deus te amou primeiro. É porque um preço foi pago na cruz do Calvário, o preço da justificação pela fé, e isso é gratuitamente. Então não há mérito no que eu faço, no que eu tenho ou no que eu sou para que eu seja salvo, não. Mas nós fomos salvos da culpa do pecado, justificados, a culpa do pecado, só que há um processo. Eu ainda estou sendo salvo, de quê, pastor? Do poder do pecado. Nós ainda somos pecadores, e esse processo agora, é esse processo que o apóstolo Paulo está dizendo, desenvolva a salvação de vocês. O escritor de Hebreus vai dizer que sem santidade, ninguém verá o Senhor. Olha como é importante a santidade. Nós fomos lavados, comprados, remidos com o sangue do Cordeiro de Deus, e agora ele diz o quê? Separados para Deus, separados para viver em santidade, separados para viver em novidade de vida, e ainda há o grande ato final, que é o ato de glorificação. Então são 3 processos. Então o crente pode dizer, pastor, eu já sou salvo, claro. Mas o crente também pode dizer, eu também estou sendo salvo, porque eu estou num período de santidade, de santificação. Então, somos, estamos e seremos. Isso é bíblico. O apóstolo Paulo vai dizer aqui, por isso que ele diz lá, agora, desenvolva a salvação de você. Não é salvação pelas obras, nunca foi. Porque nós já fomos salvos pela graça. Desenvolver aqui é, desenvolva a vida de santidade. A árvore boa é árvore que dá fruto. Se ela não der fruto, ela vai ser cortada, lançada no lago de enxofre.
Desenvolva a salvação de vocês dando frutos. Pastor, que frutos são esses? Frutos de obediência, frutos de amor uns pelos outros, frutos da pregação do Evangelho, para que outras pessoas escutem a palavra de Deus e sejam salvas como vocês. Vocês têm que ter amor por almas que estão sendo dissipadas, perdidas aí fora. A igreja tem que ser conhecida pelo amor. O ponto central de Paulo dessa carta é a alegria. Aqui é a carta da alegria. Essa carta de Filipenses é conhecida como a carta da alegria. Aqui é onde o apóstolo Paulo diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo-vos, alegrai-vos. Essa é a carta da alegria. E é a carta onde Paulo diz também, a carta da unidade. O apóstolo Paulo vai dizer para nós que nós não podemos buscar os nossos próprios interesses. Quando eu busco o meu próprio interesse, eu não estou desenvolvendo a salvação, não. Porque eu não estou fazendo aquilo que a gente viu no verso 7. Gnós, eu não estou me esvaziando de mim mesmo, mas eu estou enchendo o meu ego. E eu tenho que me esvaziar do meu eu, do meu ego, do meu velho homem que ainda me assombra. Isso tem que ser morto e sepultado. Cristo disse que nós fomos sepultados com Cristo. E não existe coisa pior do que um crente que não sepulta o seu velho eu. Nós temos que sepultar, enterrar. Por isso nós temos que dar frutos. Quando ele diz, desenvolva a sua salvação, ele está dizendo, avance, tenha amor. Você está amando o seu irmão do lado? Você está desenvolvendo a sua salvação. Você tem acolhido os novos convertidos? Como é a recepção de cada ministério para os novos convertidos? Nós estamos amando aqueles que adentraram hoje na igreja, os nossos visitantes. Se você está fazendo tudo isso, você está desenvolvendo a sua salvação. É isso que Deus quer da igreja. Por isso ele diz, desenvolva a sua salvação. Então, meu amado, a vida cristã não é parada, estagnada, não. Tem pessoas que pensam assim, eu já estou salvo, sentado e satisfeito, agora eu vou esperar a morte chegar. Vou esperar a morte chegar, o dia. Não funciona assim. O apóstolo Paulo diz, desenvolvam a sua salvação. Foi de graça, mas custou tudo. Preço de morte, preço de sangue, preço de cruz. Custou tudo. Ele deu seu Filho amado para morrer por você. Então nós estamos num processo. Para quê, pastor? Para que naquele grande dia você seja completamente a imagem e a semelhança de nosso Senhor. É isso que Deus quer da sua igreja. É isso que Deus quer da sua igreja. Custou tudo. E qual o preço que eu tenho que pagar? Pergunta. Qual o preço que eu tenho que pagar? Ele dá aí no começo do verso 12, olha o que é que você tem que fazer. Assim, meus amados irmãos, como vocês sempre obedeceram, o preço é obediência. Esse é o preço que eu e você temos que pagar, o preço da obediência. O que é que Paulo está dizendo aqui para a igreja? Obedeçam os mandamentos do Senhor que está na Escritura Sagrada. Obedeça a Deus. Tem uma vida digna diante de Deus. Está dentro da igreja, dignidade, vida de crente. Está fora da igreja, eu sou mais digno ainda, dando o meu testemunho. É isso que ele está falando. Jesus obedeceu ao Pai, nós temos que obedecer também como igreja. Tem muito crente dentro da igreja que são insubmissos, não obedecem a ninguém, querem as coisas da forma deles, do jeito deles. Por isso que o sofrimento vem. Deus está moendo a sua igreja, para que ele saiba que as coisas não acontecem da forma dele, para que ele saiba que ele não é dono do mundo,
Qual a razão para a igreja viver em obediência? Qual a razão que a igreja pode viver em obediência? Por que nós temos que viver em obediência? Cristo disse que nós teríamos que ser suas testemunhas. Então eu falo e faço. É isso. Viver e demonstrar não são palavras vãs da boca para fora, não, mas eu vivo o que eu prego. Eu sou o que Deus disse que eu sou, aqui nas Escrituras Sagradas, não os que os lá de fora querem e pensam de você. Você é o que Deus diz que você é o que a Bíblia diz que você é, você vive e fala conforme a vontade de Deus. Não existe um crente escondido, logo mais, cedo ou tarde, tudo será revelado. É isso que nós estamos fazendo. Paulo estava preso em Roma, quando escreveu essa carta, mas essa igreja continuava obediente, desenvolvendo a sua salvação. Como é que eu desenvolvo a minha salvação? Ele vai dar 2 modos agora, para você desenvolver a sua salvação. Simples e fácil, é só viver. Simples e fácil. Está bem aqui, ó. Desenvolva a sua salvação com temor e tremor. É assim que você vai desenvolver a sua salvação. Muitos hoje não têm mais temor e tremor diante de Deus. Eu lembro no Antigo Testamento, né? Quando Isaías caiu aos pés do Senhor, de tanto temor e tremor. Senhor, eu sou homem de lábios impuros, Senhor. Senhor, eu sou incapaz de falar e de pregar a Tua palavra, Senhor. O que está produzindo temor e tremor nos nossos corações? João, na ilha de Pátimos, de tanto temor e tremor, ele caiu aos pés do Senhor e adorou o Senhor naquele momento. Muitos hoje não têm mais temor e tremor, não tem mais, eles não estão nem aí. Temor e tremor não é medo, mas é reverência, respeito diante de Deus. É assim que você desenvolve a sua salvação, com tremor e temor. E eu e você nessa noite nós temos que ter temor e tremor. De quê, pastor? De ofendê-lo, de desagradá-lo, de não fazer a sua vontade, por tudo que ele fez por nós, pagando completamente o preço da nossa culpa na cruz do Calvário. Trata-se aqui de uma atitude, é uma atitude de reverência, de profundo respeito do coração do crente, diante da majestade de Deus. Muitas pessoas hoje não estão nem aí mais. Você tem que ter uma extrema sensibilidade a fazer o que, pastor? A vontade de Deus. É isso que nós temos que fazer. Consciência da nossa responsabilidade. Porque um dia, minha amada igreja, nós daremos conta, cada um de nós, diante do tribunal de Cristo. Graças a Deus que a salvação não é por obras. Graças a Deus que a salvação não é por obras. Graças a Deus que Ele pagou o preço na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Graças a Deus que é um ato, mas é um processo, esse período de salvação. Olha o que é que diz agora, que é Ele que nos salva, não se contradiz. Verso 13, porque é Deus quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. É Ele que opera na vida da igreja, o querer e o realizar. É Deus quem desperta o coração do crente para ele crer. Foi Ele que nos amou primeiro. Se nós estamos aqui é porque Ele nos amou primeiro. Ele efetua em nós o querer e o realizar. É Ele que capacita a sua igreja a crer. O começo da salvação é com Ele, o final da salvação também é com Ele. É Ele que está despertando a sua igreja. E essa expressão é esclarecedora para a igreja de Deus. Opera o querer e o realizar. É Ele que efetua. É Deus que efetua. Pastor, e na responsabilidade humana?
na tua responsabilidade. Hoje, nessa noite, é você que crê, confessa, se arrepende e vive uma vida de santidade. Uma coisa não anula a outra. Uma coisa nunca anula a outra. O problema das nossas vidas, sabe o que é, meu amado irmão? A minha natureza pecaminosa. Os nossos corações, os nossos desejos mundanos, que não querem as coisas de Deus, não querem as coisas do Espírito Santo, não querem as coisas de Cristo, que são duas coisas, pureza e santidade. Nós não queremos isso. Por isso que Deus, pela sua misericórdia, Ele efetua em você, em nós, o querer e o realizar. Eu quero que você preste bem atenção nessa noite, no que eu vou dizer agora. Nós não somos capazes de fazermos nada por nós mesmos. Nada por nós mesmos, se Deus não despertar o desejo dos nossos corações. Se Deus não despertar, nós continuaremos ímpios, pecadores. O crente regenerado, ele ainda reluta contra a vontade de Deus. Mas eu quero que você preste bem atenção nessa noite. Eis a notícia boa: Deus efetua em você o querer e o realizar. Agora você, voluntariamente, diz: Senhor, eu quero as tuas coisas. Eu agora me satisfaço no Senhor. A minha decisão agora é te servir. A minha decisão agora é amar o meu irmão. A minha decisão agora é perdoar aquele que me ofendeu. A minha decisão agora é estar diante da tua face, te servindo verdadeiramente como crente. Senhor, eu vou fazer o que tu queres, não a minha vontade, porque a partir de agora eu vou crucificar a minha vontade com Cristo. Eu vou mortificar o meu eu vou matar o meu desejo pecaminoso e vou viver para a tua glória. Porque Ele efetua em nós o querer e o realizar. É isso que Ele está fazendo através do Espírito Santo de Deus. Deus efetua o querer e o realizar. Ele está capacitando a sua igreja para que ela possa viver nesse mundo. Deus tem duas maneiras: Ele age das formas diretas, através do Espírito Santo, convencendo o homem, mostrando as coisas, e através disso gera no coração do homem misericórdia, perdão e amor, e também através das circunstâncias. Como nós vemos hoje, um mundo em guerra, crianças sendo abusadas, lá na ilha de Marajó. Assista um filme, viu? Som da Liberdade, para você ver o que é que acontece. E Deus, Ele gera isso no nosso coração, para que nós possamos agora orar por essas pessoas, amar essas pessoas. Deus, Ele trabalha nos nossos corações, mas o ponto nessa noite é: crente, cristão, desenvolva a sua salvação. Desenvolva a sua salvação com temor e tremor. O que é que nós estamos fazendo para buscar a nossa vida de santidade diária? Nós estamos buscando uma vida de santidade? Nós estamos negando o nosso eu? Ou nós, nessa noite, estamos resistindo ao Espírito Santo de Deus? Deus dizendo: é por aqui, o caminho é esse, meu filho. E eu estou querendo pegar atalhos e veredas. Não funciona assim. Nós estamos resistindo ao Espírito Santo de Deus. Se você está resistindo ao Espírito Santo de Deus, você está em pecado. Em pecado. Você não está desenvolvendo a sua salvação, não. Deus não está efetuando em você o querer e o realizar, porque você está numa luta contra Ele. Numa luta contra Ele. Sabe quando Deus nos chama e diz: ser santo porque eu sou santo? Ele te dá esta responsabilidade de separação, de viver em santidade, de viver em novidade de vida. E ao mesmo tempo, quando Ele te separa para que você seja santo, que você seja separado para Ele, se você, na sua responsabilidade, se desviar dos caminhos de Deus, apostatar da fé, viver uma vida de devassidão,
e não conseguir se recuperar, a responsabilidade é sua. A responsabilidade sempre é humana. Sempre é humana. Por isso Paulo nos exorta a nós desenvolvermos a nossa salvação. Segundo ato, lá no verso 14 e 15, verso 14 primeiro, olha o que é que ele diz. No verso 14, os irmãos acompanhem comigo. Façam tudo, como é que eu desenvolvo minha salvação? Façam tudo, sem murmuração, sem discussões. É assim que eu desenvolvo a salvação. Eu faço tudo sem murmuração, reclamação, queixa sem motivo, crítica sem razão, fuxiqueiro, fofoqueiro, filho do diabo, que vive dentro da igreja. Por isso ele diz, desenvolva a salvação de vocês, como? Fazendo tudo sem murmuração, e ele vai mais longe no ponto, e sem discussões. Aqui na palavra original é contendas, sem contendas. Desenvolva a salvação de vocês, sem murmuração, sem contendas, sem discussões. A maior causa de divisão da igreja atual hoje, brasileira, são as contendas. Pessoas insatisfeitas, fazendo comparações com outros pastores, com outros irmãos, com outros líderes. Quando era pastor fulano era assim, agora é pastor fulano é assim. Como é que você está desenvolvendo a sua salvação? Façam tudo para desenvolver a salvação de vocês, sem murmuração e sem discussão. Paulo está dizendo, façam tudo. Tudo. Não é façam quase tudo, não, é tudo. E eu sempre me lembro dos 40 anos no deserto. Ô povo teimoso. Murmuravam, reclamavam, provocavam contendas, se queixavam do maná, se queixavam do calor, reclamavam do líder Moisés, queriam tirar o líder. 40 anos de murmuração, 40 anos de contenda, 40 anos provocando a Deus. Só 2 entraram na terra prometida. Só 2 entraram na terra prometida. A pergunta que fica para a igreja hoje é: como nós estamos sendo conhecidos hoje, agora? Como a igreja hoje está sendo conhecida nesse instante, nesse exato momento, agora, no presente? Em contraste com o que Cristo fez por nós, se esvaziando. Como é que a igreja está sendo conhecida hoje? Uma igreja que murmura? Uma igreja que reclama por tudo? Uma igreja que não está satisfeita com nada? Ou uma igreja que se alegra quando o irmão se alegra? Uma igreja que vibra com a vitória do irmão? Uma igreja que chora com os que choram? Uma igreja que se alegra com os que se alegram? Como é que nós estamos sendo vistos hoje diante de Deus, eu e você? A pergunta é individual, eu e você. E Paulo agora, ele traz um contraste com o murmurador. Como é que nós temos que ser? Verso 15, olha o que é que ele diz no verso 15. O contraste com a murmuração. Verso 15, ele diz assim: para que sejam irrepreensíveis e puros. Os puros herdarão o reino do céu. Irrepreensíveis, o que é isso, pastor? Dando bom testemunho. É isso que ele quer da igreja, o papel da igreja, a missão da igreja é testemunhar. Sobre o pastor, claro que não, senão vai todo mundo para o inferno. Sobre Cristo, o que ele fez na cruz do Calvário, dando bom testemunho, sendo crentes irrepreensíveis, com o coração puro e limpo, sem artimanhas. E ele vai mais longe, no verso 15, no final: inculpáveis. Olha o que é que ele diz na parte B: sejam inculpáveis, sejam filhos de Deus e inculpáveis. Mas você pode perguntar, quando ele diz, sejam filhos de Deus, mas eu não já sou filho de Deus, pastor? Sabe o que é que Paulo está dizendo aqui? Você é filho de Deus, agora viva como filho de Deus. É filho de Deus? Viva, demonstre que você é filho de Deus. Depois de você ter sido perdoado, adotado, inserido na videira,
Viva como filho de Deus. Paulo falou até agora para a igreja o quê? Primeiro, desenvolva a salvação de vocês. Segundo, ele falou, não murmurem, não criem contendas no meio dos irmãos. Terceiro, Paulo falou, vivam como filhos de Deus, sejam irrepreensíveis. Para que tudo isso até agora? Para que isso aqui, lá no finalzinho, para que vocês brilhem como luzeiros no mundo. Sabe o que é que Jesus disse para vocês e para nós? Vocês são a luz do mundo. O candeeiro não pode estar debaixo da mesa, não. Ele tem que estar aceso e lá no alto da montanha, brilhando, refletindo a beleza da santidade de Cristo. Jesus quer que nós sejamos luzeiros do mundo, luz do mundo. É isso que Ele quer da sua igreja, no meio de uma geração perdida, imoral e corrupta. Do jeito que eles vivem nessa época, a Sodoma e Gomorra atual. Aqui é onde a igreja vai se destacar. Ela é luz, ela está refletindo a beleza da santidade de Deus nesses dias difíceis, ou está se moldando, ou está murmurando, ou está criando contendas. Jesus manda tu ter luz, luz do mundo, luz em meio às trevas, para que nós venhamos brilhar, mas brilhar a santidade de Cristo, que nós sejamos luzeiros no mundo depravado e perdido. Terceiro ato de exortação, terceiro ato para que nós possamos desenvolver a salvação, verso 16, olha o que ele diz: preservando a palavra da vida. É assim que nós temos que fazer, preservando a palavra da vida. Pastor, o que é a palavra da vida? O evangelho da salvação. Preservar, guardar no coração, preservar e espalhar. Eu preservo, guardo e espalho, preservando a palavra da salvação. As pessoas precisam ouvir, meus irmãos. Meu amado visitante, nessa noite, você que me visita, as pessoas precisam ouvir isso. Jesus te ama. Jesus quer ter um relacionamento contigo. Jesus te ama incondicionalmente. Jesus quer te salvar. A igreja tem que preservar a palavra, mas também espalhar a palavra de Deus. A ordem é preservar. Eu guardo no coração e espalho, e prego a palavra. Porque se eu ficar com ela, para mim não vai servir de nada. Só conhecimento. Só conhecimento. Tem vários teólogos aí que conhecem muito mais a palavra do que nós, mas não pregam e não vivem conforme a vontade de Deus. Mas para que tudo isso que Paulo queria fazer? Na parte B do verso 2, olha o que ele diz. Para que, parte B do versículo 16, para que no dia de Cristo eu possa me gloriar, preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo poderei me gloriar. Paulo queria se gloriar no grande dia do Senhor. E aí sim nós vamos nos gloriar. O que é o grande dia do Senhor? O último dia da humanidade, quando Cristo voltará em majestade e em poder para buscar a sua igreja. Aí sim nós vamos nos gloriar no Senhor. E Paulo vai dizer, no finalzinho: me gloriarei, que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. O trabalho da igreja, que tem sido feita nas serras, nos distritos, dentro da cidade, não será em vão. O trabalho dos líderes, o trabalho dos crentes, os trabalhos dos obreiros, os trabalhos dos pastores, não serão inúteis. Nós estaremos naquele grande dia, o crente fiel com as mãos limpas, porque nós sabemos que nós pregamos a palavra da verdade.
O problema é a dureza do coração do mundo. Nós mostraremos as nossas mãos limpas, um coração puro. E ele finaliza, o apóstolo Paulo, no 4º ato, chamando a igreja para se alegrar nele, para que a igreja possa se alegrar, mesmo que Paulo morra. Versículo 17, é o que ele diz. Versículo 17, ele diz assim: entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês. O que é que Paulo está dizendo aqui? Mesmo que eu morra por causa da pregação do Evangelho, mesmo que eu for oferecido como libação era derramamento de sangue, quando um animal era sacrificado no Santo dos Santos, era pego uma vasilha com vinho e era derramado na tábua da aliança. Libação, o que Paulo está dizendo aqui é: mesmo que meu sangue seja totalmente derramado, eu convido que vocês se alegrem em mim. O que Paulo está dizendo é que valeu a pena pregar o Evangelho para que essa igreja seja salva. Mesmo que ele tivesse derramado até a última gota de sangue, o convite dele é que a igreja, nessa noite, continue desenvolvendo a sua salvação. Vai valer a pena, igreja, vai valer a pena. Cada sacrifício dos mártires que morreu, a sementeira dos mártires que morreu, que derramou o seu sangue para que nós estivéssemos aqui hoje. Por isso que o apóstolo Paulo encerra no verso 18, dizendo: assim também vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo. É um chamado à alegria, a nós nos alegrarmos no Senhor. Paulo vai dizer: alegrai-vos no Senhor. Digo-vos outra vez, alegrai-vos. A alegria do Senhor é a nossa força. Eu sou mais satisfeito em Cristo quando eu me alegro nele, quando eu me alegro no que ele fez por mim, de onde ele me tirou e onde eu estou hoje. Essa deve ser a satisfação do crente. A alegria completa e indizível do crente é essa: se alegrar no que Cristo fez por nós. A sua morte, o que ele fez para que nós pudéssemos estar hoje aqui, foi um pagamento completo pelos nossos pecados. E eu termino com algumas aplicações do que foi falado nessa noite, para que a igreja possa pensar no que foi falado. A justificação é pela fé, mas há um processo de salvação. E Deus está te chamando para você viver nessa noite em santidade e em novidade de vida. Porque um dia ele voltará para buscar a sua igreja em glória, majestade e poder. E o céu, meu irmão, só é céu porque Cristo já está lá, aguardando a sua igreja. Ele voltará em glória, poder e majestade, para que venha buscar a sua igreja, o seu povo, os arrependidos, os confessantes, os que vão permanecer dando frutos. Algumas pessoas, elas dizem assim: eu já estou salvo, eu vou esperar a morte chegar. Não funciona assim. Deus te salvou da culpa do pecado, e Ele quer que você experimente a libertação do pecado, numa vida de santidade, numa vida separada para Ele. Ele está chamando você para que você venha desenvolver a sua salvação, dia a dia, viver de fé em fé, porque é Ele quem opera em nós o querer e o realizar, para que nós possamos desenvolver dia a dia essa vida de santidade. Uma coisa não anula a outra, não. Com a santidade, nós provamos que nós estamos mais perto de Deus. Como, pastor? Lendo mais a palavra de Deus, orando mais. Já orou pela sua igreja? Já orou pelos seus irmãos? Comunhão, unidade, sabendo o que é errado
abandonando o errado e vivendo conforme a vontade de Deus, deixando e lançando fora os nossos pecadinhos de estimação, aquele que está enraizado lá dentro, com a santidade, com o desenvolver da salvação, ele será arrancado como uma raiz infrutífera e será lançado fora. E agora eu vou fazer o quê, pastor? Obedecer a Deus, que é um dos desenvolvimentos da salvação. Para vocês que já são crentes em Cristo Jesus, nosso Senhor, cuidado, crente. Divisões, disseções, é um mau testemunho diante do mundo. E o mundo evangélico vive assim: brigas, divisões e disputas para saber quem é o maioral. E isso é lamentável no meio da igreja. Igrejas que se tornaram partidárias, que há divisões, donos dentro da igreja, e o cabeça da igreja continua sendo Cristo. Ele é Senhor da igreja para a glória de Deus. Cristo é o cabeça. Há coisas maiores que nós devemos nos preocupar. O que, pastor? Como, por exemplo, o inimigo das nossas almas, que anda ao derredor, que ruge como leão, o mundo que está assombrando os nossos filhos, a internet, que tem viciados vários crianças. Que eu e você nessa noite possamos oferecer as nossas vidas como Paulo ofereceu, como libação. O que Deus quer de nossas vidas foi o que Gonzaga falou na oração dele: um sacrifício é holocausto completo. Mas eu não preciso queimar meu corpo, não. O que Ele quer é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele quer a minha vida por completo, Ele quer a tua vida por completo nesta noite. Ele quer que você se ofereça a Ele por completo. Ele não quer só o braço, ou só a metade dos teus pensamentos, não. Corpo, alma, espírito por completo. Para você que não é crente ainda, pastor, o que é que eu faço para resolver minha vida? Lá em João ele diz: todos os quantos receberam Jesus, Jesus deu o direito deles ser chamados filhos de Deus, a saber, a condição para a sua salvação é o que Cristo fez por você na cruz do Calvário. E qual a minha responsabilidade, pastor? Eu que visito a igreja: crer, se arrepender e confessá-lo como o Senhor e Salvador da sua vida. Por completo. Não importa a forma que você está, o chamado é que você venha a Ele com o coração quebrantado e contrito. Deus não despreza um coração quebrantado e contrito, por isso Ele está te convidando nessa noite, para que você faça e seja parte da família de Deus. Pastor, eu estou afastado dos caminhos de Deus. Eis a noite da reconciliação, de você voltar para os caminhos do Senhor, por completo. Deus te quer por completo. Isso é um sacrifício que agrada a Deus. Que Deus possa abrir o teu coração, meu amado irmão, que você possa continuar desenvolvendo a sua salvação, como foi pregado aqui. E você que não conhece Cristo ainda, que você possa crer, confessar e se arrepender, para que você possa ter a vida eterna. Amém, igreja? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás no céu, nós te louvamos, Deus, nessa noite. Porque mesmo o Senhor, sendo Deus, se esvaziou da sua glória, não usando por usurpação ser igual a Deus, mas desceu do céu e veio para servir
para ir ao Calvário, para nos substituir na cruz do Calvário. E nós te louvamos nessa noite, ó Deus, pela tua morte substitutiva. Te bendizemos, ó Deus, porque é o Senhor quem opera em nós, é o Senhor que está agindo nas nossas vidas, é o Senhor que opera em nós o querer e o realizar, e que nós possamos, ó Deus, desenvolver esse processo de salvação, dia a dia, que a tua igreja vive em santidade, em novidade de vida, uma igreja que se ofereça como um sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus, o culto racional, para que a igreja possa experimentar qual seja a tua boa, perfeita e agradável vontade. Ó Deus, confiamos no Senhor, totalmente no Senhor, não em homens, não em bens, não em ciência, não em políticos, mas completamente no Senhor. Nós colocamos as nossas vidas diante do teu altar nessa noite, ó Deus, como igreja, em estado de santidade, em novidade de vida, para que nós possamos experimentar a plenitude do Espírito Santo. Uma igreja que testemunha e que vive de fato e de verdade. Uma igreja que não é omissa, mas uma igreja que é cheia do Espírito Santo de Deus. Ó Deus Todo-Poderoso, que nós possamos experimentar a plenitude do Espírito, exultação no Espírito, ó Deus Pai. Dia a dia, ó Deus, o Senhor já fez o principal, que foi enviar o teu Filho amado Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, para pagamento dos nossos pecados, mas ainda nós estamos num processo de santificação, nós estamos sendo limpos, ó Deus, dos nossos pecados, para que venha o grande dia da glorificação, e isso só na segunda vinda do Senhor, quando o Senhor, ó Deus, abrirá os céus, e virá com os seus exércitos celestiais, buscar a tua igreja, e a tua igreja já está sendo preparada, ó Deus, a tua igreja já está sendo adornada, ó Deus, a tua igreja já está separada para o Senhor, vivendo em santidade, em novidade de vida, em obediência, ó Deus Todo-Poderoso. Mas que a tua igreja seja e continue, ó Deus, sendo uma testemunha fiel aqui na terra, sendo a tua agência, sendo a tua embaixada, pregando e anunciando as boas novas de salvação, para que haja salvação, ó Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, a vida, ó Deus, daqueles que não te conhecem ainda, e o Senhor vá de encontro ao coração deles, ó Deus, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Somente o Senhor pode fazer, ó Deus, o que nós não podemos. A igreja continua orando nessa noite. Alguém nessa noite, convencido do pecado, da justiça e do juízo, que quer entregar a sua vida ao Senhor, reconhecendo que Jesus é seu único e suficiente Salvador. Se eu convido você a levantar uma das suas mãos, eu quero orar pela sua vida. Alguém convencido do pecado, da justiça e do juízo, que tem convicção que Jesus pagou o preço do seu pecado na cruz do Calvário e quer entregar a sua vida ao Senhor completamente, com convicção. Se eu convido a você a levantar uma de suas mãos. Há alguém nessa noite convencido do pecado, da justiça e do juízo? Há alguém nessa noite dizendo: eu tenho convicção, pastor, que Jesus me salvou, que não há mais nenhuma condenação para mim, porque agora eu estou em Cristo Jesus. Se eu convido a você para levantar uma de suas mãos. Há alguém nessa noite convencido do pecado, da justiça e do juízo, que tem convicção, tem que ser convicção do coração, não adianta vir por emoção. Há alguém nessa noite? Se não há, que Deus possa te dar uma nova oportunidade. Na tua presença santa e bendita ainda, ó Pai, te bendizemos nessa noite. Agradecidos, ó Deus, por tudo o que aconteceu hoje aqui, pelos louvores entoados ao teu nome, ó Deus.
porque o Teu nome foi glorificado através da Tua igreja, ó Deus, com as orações, com os louvores, com a pregação da palavra, com a leitura da palavra. Continua abençoando o Teu povo que Te chama pelo Teu nome, ó Pai. Ó Deus, guarda-nos e nos livra de todo e qualquer mal. Que o amor de Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que a graça redentora, salvadora, transformadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Santo Espírito esteja conosco, não só hoje, mas todos os dias das nossas vidas. Oração silenciosa, a igreja se despede.